Boa noite, torcida tricolor. Quem fala é o Igor. Você que é mais uma vez por Flupedia, sejam todos bem-vindos. Então, vídeo gravado só agora de noite, né? Como eu já tinha explicado anteriormente, o jogo de ontem acabou muito tarde, né? Também do trabalho. Só consegui achar um tempinho agora para falar sobre o jogo de ontem. Não vou me prolongar tanto como os outros vídeos, né? Mas tô feliz pela classificação de ontem. Eu acho que era o mais importante, né? Vale lembrar que a gente pegou o time mais difícil que nós podemos pegar nessa fase, que é o Bragantino. No sorteio ele não foi legal com a gente, mas de todo o pessimismo que rolou no sorteio até chegar no dia do jogo, né, do primeiro jogo no caso, e com o jogo de ontem, acabou que o saldo acabou positivo, Fluminense. Confesso que a atuação não foi boa no segundo jogo, né, totalmente em contraste do primeiro jogo, que foi muito bom e a gente poderia até ter ampliado o placar no jogo, poderia colocar o jogo com um placar mais elástico, mas a gente tem que entender que é uma maratona árdua que o time vai passando, né? Uma maratona de jogos, que os jogadores não estão sendo poupados, o que é um erro, né? E eu também já falei anteriormente, eu não falo em poupar o time inteiro, mas falo em poupar duas, três peças no máximo, porque esses tipos de jogos, assim como foi de ontem, requer muita pegada física, requer muita velocidade e é muito que o Fluminense não tem, né? Ao contrário do Bragantino, que tem um time com esse estilo mais agressivo de jogo, né? E jogar lá é muito difícil, né? Jogar em Bragança Paulista é difícil, mas jogou 5 vezes lá e perdeu 4, né? Então, historicamente, também é um estádio que tem um campo, né? Um gramado reduzido, né? E que acaba favorecendo o time da casa, né? Que é uma arma, né? Um time veloz, com uma habilidade e num campo teoricamente menor, né? Então, é uma partida que a gente tem que pegar mais os ensinamentos que ela pode levar no pós-jogo, até durante o jogo, do que propriamente, né, é, se lamentar apenas pelo resultado, porque é aquilo, né? No domingo tem jogo pelo Brasileiro também em Bragança Paulista, mas te garanto que se a gente perde domingo, a raiva vai ser infinitamente maior do que pela derrota de ontem, né? Porque a classificação veio, né? E até o primeiro gol do Bragantino, o jogo teoricamente estava na mão do Fluminense. Isso muito pelo Marcos Felipe. Então, o primeiro tempo foi muito pautado pelo Bragantino jogar muito de um jogo de arriscar de fora da área, né? De tentar chutar de longa distância, porque o Fluminense não dava muito espaço. E o Arthur, que não foi bem no primeiro jogo, e é o segundo melhor jogador do Bragantino, tirando o Claudinho. No primeiro jogo ele estava muito. Ele não estava bem, estava desconcentrado, o Fluminense também marcou muito bem. Ontem ele chamou o jogo para si, né? Só que o Bragantino tentava muita finalização de fora da área, algumas pegavam nos jogadores do Fluminense no meio do caminho. O Bragantino teve diversos escanteios no jogo, mas se a gente for reparar, foi muito isso, né? De tentar chutar de longe. Só teve uma finalização no chute do Jadson, né? Que foi no fim do primeiro tempo, que o Bragantino levou perigo, que o Marcos Felipe foi uma baita defesa, né? E teve o chute do Luan Cândido também no primeiro tempo, que foi em diagonal na entrada da área e o Marcos Felipe defendeu. E o Fluminense teve duas chances que foram até mais perigosas, né? Uma foi com o Gabriel Teixeira no escanteio, que a bola sobrou praticamente na pequena área e ele disse que deixou para fora, foi um lance de perigo. E numa outra foi o Martinelli, né, que veio carregando a bola lá de trás, passa por três jogadores, o Fred não conseguiu acompanhar pela lentidão, né? Ele não conseguiu acompanhar, e o Martinelli foi, levou a bola, deu um drible no adversário e quase marcou um golaço, né? Seria um gol de placa do Martinelli, que já vem merecendo fazer um gol também, né? Nessa temporada ele ainda está devendo, no passado ele fez três. E o primeiro tempo estava se desenrolando muito favorável para o Fluminense, né? Porque o time estava marcando bem, o time não estava conseguindo criar as jogadas, né? Eu até falei também no último vídeo que seria um jogo que, se a postura do time fosse uma postura correta, ele poderia matar o confronto logo, né? Mas não foi muito disso. O Fluminense simplesmente se postou para se defender, né? O Marcos Felipe fazendo cera desde o início, então, né, ele amadureceu nesse sentido, né, de saber controlar o tempo de jogo. Não estou falando que eu seja um cara que fique feliz com o antijogo. Não quero falar isso, né? Mas uma questão de amadurecimento com um goleiro de 25 anos e que tem poucos jogos como profissional,
o Marcos Felipe tá sabendo o momento certo de parar o jogo e tá sabendo o momento de equilibrar a partida, deixar o adversário um pouco mais tenso, e poder carregar o tempo a favor do time. O segundo tempo começou um pouco da mesma forma, né? Se o Bragantino só tentou atacar no primeiro tempo mais pro, pro terceiro, pro último, pela última parte do primeiro tempo, né? Uns 30 minutos em diante. No segundo tempo também continuou, né? Da mesma forma. E aos 15 minutos já saiu o gol do Fluminense com o Nenê. E é aquilo, né? Se nos últimos jogos a gente não estava muito dependente da bola parada, o Nenê não estava acertando os cruzamentos nos escanteios, nem nas faltas, tanto em rente ao gol como nas faltas em diagonal. O Nenê acertou um baita chute de fora da área. Eu até brinquei com os amigos, né, assistindo o jogo, que antes da partida, que se o Nenê acertasse, era mais de 10 jogos de contrato como titular. E o Nenê foi muito feliz no chute, que a bola pegou uma curva, uma velocidade, que acabou tirando do goleiro. E o Fluminense fez o gol. É aquilo, né? O Fluminense tinha 3-0 no agregado, já tinha passado o primeiro jogo inteiro, a metade o segundo, metade do segundo jogo e mais uma parte do segundo tempo. Então o Fluminense já tinha mais de 130 minutos com um placar zerado e com uma vantagem muito grande. Mas nesse momento o Fluminense, após o gol, ele acaba se desconcentrando. E é aquilo, né? Antes do gol do Bragantino, o Ítalo vai perder um gol na cara do Marcos Felipe, que vai fazer uma baita defesa, né? Foi um chute queima-roupa. E o Fluminense se desconcentra. Ele abdica de atacar, o Fluminense não vai atacar mais. Em nenhum momento vai finalizar contra o goleiro do Bragantino, que é o Júlio César. O Fluminense vai ficar jogando para se defender, mas só que se desconcentra, né? Ele senta em cima da vantagem. E eu falo muito, né? Jogos de mata-mata, a concentração é o que conta, o psicológico é o que conta, né? A vontade de vencer, a vontade de demonstração de garra em campo, né? Numa dividida de bola, né? Ou numa jogada mais ríspida, tudo isso conta muito pro jogo, né? E você tomar um gol do jeito que tomou, o primeiro gol foi extremamente ridículo, né? Os jogadores estão de costa para a bola, o jogador do Bragantino ainda consegue fazer alguns dribles, né, que é o Arthur, antes de cruzar. Então, tipo, não foi um cruzamento rápido, né? Ele ainda pega a bola, dribla e depois cruza. E talvez tenha sido até um erro do Bragantino também, porque no primeiro tempo o Bragantino também tentava muitos cruzamentos em vão. A zaga do Fluminense é uma zaga teoricamente alta, né? Ela não tem o Nino, que é até o maior do que os zagueiros que estavam jogando, né? Que é o Manuel e o Lucas Claro. Mas o Bragantino tentava muito esse tipo de jogada. E não tinha um centroavante no primeiro tempo. No segundo tempo teve o Hurtado, que é um bom jogador. E que eu também não consigo entender como ficar muito tempo no banco no Bragantino, né? Ele estava no Boca, veio do Boca, né, pro Bragantino. E ele acabou acertando a cabeçada, tipo, 5 minutos depois do gol do Fluminense. Então o Fluminense ainda estava brigando um pouco com o tempo, estava brigando um pouco com o adversário que estava crescendo no jogo. E as substituições foram ocorrendo nesse meio tempo, né? Dos 20 minutos que foi o primeiro gol do Bragantino. Até saiu o segundo, rolou substituição no Bragantino, rolou substituição no Fluminense. Novamente, substituições do Fluminense não surtiram efeito, porque ou o jogador é colocado numa posição errada, como o Luiz Henrique, ou o jogador não entra bem, como foi o Kaique, que entrou tocando a bola para trás e deu uma bola no pé do adversário. O Luiz Henrique prendia a bola e perdia a bola, né? Então, num tipo de jogo, né, que você tinha que mostrar um amadurecimento, jogar com a experiência, tanto o Nenê no lance do primeiro gol, que eu não vou colocar a culpa nele, mas ele estava virado de costa. Os jogadores mais experientes não estavam ligados na jogada. E os jogadores mais novos, no decorrer do primeiro para o segundo gol, eles não estavam conseguindo segurar a bola. Então é um time que tem vários jogadores maduros, experientes, rodados, campeões, que simplesmente acaba se desligando do jogo, né? Nos últimos vídeos eu falei do Egídio também, mas nesse jogo de ontem, tirando o Marcos Felipe, todo o time estava muito desligado, né, no segundo tempo. Vai sair o primeiro gol, depois vai ter essas mudanças que não vão surtir efeito, o Fluminense não vai finalizar, o Fluminense não vai dar trabalho, vai ser chutão o tempo todo para frente, o Abel vai ficar sozinho tentando brigar na cabeçada, não vai conseguir nada. O Fluminense vai ficar brigando, 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 brigando. Muito pouco vai entrar na área do Bragantino.
O segundo gol vai ser novamente uma jogada do Arthur, já numa outra ponta, que é na ponta esquerda, ele geralmente joga na ponta direita. Ele vai driblar o Manuel, que vai escorregar, ele vai cruzar a bola para a área, o Hurtado vai chutar, o Marcos Felipe vai fazer uma baita defesa também, queimar a roupa, e o Hurtado vai fazer o rebote. Ele já era 43 minutos, né? E o torcedor do Fluminense acaba pensando no pior, né? Porque o Fluminense é mestre em paçocar nesse tipo de jogos, né? E o Fluminense era bem favorito para esse segundo jogo, pelo primeiro jogo que ele fez, pelo momento que ele vem vivendo, né? Então se quebrou toda aquela lógica dos jogos de você tomar gols, né? E principalmente o primeiro gol, porque assim, eu geralmente só falo que existe falha no futebol e não existe bola parada, cara. Bola parada é jogada treinada, é posicionamento. Então o primeiro gol foi extremamente ridículo. O Fluminense poderia ter tomado o primeiro gol mais pro final do jogo, se não tivesse tomado naquele momento. Né? Porque o Bragantino ia se abrir, ia ficar desesperado, tendo uma bola alçada do jeito que foi, tomar um gol logo após fazer o primeiro é muito prematuro, né? O Bragantino até tentou ir para cima do Fluminense, não conseguiu muitas coisas, porque o tempo era muito curto, o Fluminense começou também a fazer cera, depois o David Braz entrou, e também o Bragantino estava ficando cansado, eles também estão vindo numa maratona, né? Então o Fluminense acabou conseguindo a vaga, é aquilo, era o mais importante, era a vaga, o Fluminense jogou com o regulamento debaixo do braço, existem derrotas que vêm para o bem, né? A gente não quer perder, né? Perder é muito ruim, mas perder faz parte do papel do futebol, assim como a vitória. Tem vitórias que não são tão benéficas, né? Que acabam ocultando uma série de defeitos que tem num time de futebol e derrota às vezes mostra que um time tem que mudar. Como foi o nosso caso na final contra o Flamengo, né? Poderíamos ter vencido o Campeonato Carioca e ter manchado o restante da temporada com uma derrota pro River ou não conseguir passar na Copa do Brasil do jeito que o futebol do Roger estava se desenrolando antes, né, dessas mudanças que ele fez contra o River Plate. Né? Se for pegar o histórico do Fluminense também na Copa do Brasil, principalmente que ele foi campeão em 2007, o único time que ele ganhou os dois jogos foi a 10, né? Então o Fluminense geralmente naquela Copa do Brasil ganhava fora e em casa empatava e perdeu um jogo, né? Que foi para o América de Natal. Então os jogos ele empatava em casa e acabava ganhando fora, resolvia fora. Então assim, né, o Fluminense tem que jogar. São competições diferentes, né? O estadual tem um estilo, a Copa do Brasil tem um estilo, o Brasileiro tem outro estilo, o Libertadores tem outro estilo. Então a Copa do Brasil é um campeonato para você jogar com regulamento se você tiver vantagem. E o Fluminense conseguiu. Eu sou um cara que adoro jogos, jogar o primeiro jogo em casa. Eu não gosto de jogar o segundo. Isso vem muito da Copa do Brasil também de 2007. Mas eu prefiro sempre jogar primeiro em casa, tentar resolver em casa. O segundo jogo você fazer uma postura diferente, fazer um outro tipo de entendimento de jogo, de como vai jogar o adversário, saber usar a inteligência, né, usar o resultado. O que me preocupou é que o time não teve no segundo tempo nenhum tipo de jogada, nenhum tipo de ligação para o ataque, o time não teve tranquilidade, isso me irritou bastante, né? Mas se for olhar até o primeiro gol, o time estava bem coerente na forma como ele ia jogando, mas estava muito pobre no sentido ofensivo, né? E a gente precisa rever isso, né? A gente precisa contratar, porque as substituições são as mesmas e elas não estão correspondendo. Os que entravam melhor viraram titular, que foi o Gabriel Teixeira e o Caio Paulista, então a gente tem que ver muito bem, né? Essa situação do calendário, a situação dos jogadores que a gente pode contratar. O Fluminense parece negociando com o Ronaldo, que tem um estilo de jogo um pouco similar ao do Martinelli. Não estou falando que ele é melhor que o Martinelli ou que ele joga a mesma bola do Martinelli, mas é um reforço interessante. Naquele da base do Flamengo era um jogador interessante. O do Flamengo, na época, deu um hype nele e acabou que ele não se desenrolou. Então parece que o Roger ficou satisfeito com o trabalho dele no Bahia, né? Ele treinou o Ronaldo no Bahia. E eu acho que é um reforço interessante pro Fluminense. Eu não acho que o Wellington seja esse jogador que tem que substituir o Martinelli. E eu também acho que o André é um jogador melhor que o Wellington, o próprio Metinho, mas pela idade eu acredito que eles não vão ser titulares nesse jogo, principalmente porque o Roger já acredita que tem muitos jogadores da base no time titular, uns jogadores mais novos, né? Então é difícil, né? Valeu pela classificação.
A Copa do Brasil acabou ficando muito viável para o Fluminense, porque alguns times favoritos já foram eliminados. Tem o sorteio agora da quarta fase, que todo mundo pode se enfrentar. Então pode ser que a gente pode pegar um time com um nível mais fraco, né, que é o Juazeirense. Eu não estou querendo dizer que eu não estou querendo menosprezar, mas é um time com uma força salarial baixa, um time teoricamente fraco, né, aquele no Cruzeiro que não está bem. Ou a gente pode pegar um Flamengo, que é um clássico, né? Então a gente vai ficar naquele top 3 top 5 de favoritos, com o Atlético, com o Grêmio, com o Flamengo, né, com o São Paulo e Inter, né, um top 5 top 6 que é quase um top 5 de campeonato brasileiro, tirando o Palmeiras, né? Então é um torneio viável, um torneio de mata-mata, então não temos o melhor elenco, mas é um campeonato que a gente pode muito bem conquistar, sabendo usar a sabedoria, né? Pelas questões de avaliação do jogo, né, eu vou dar um destaque maior ao Marcos Felipe pelas defesas que ele fez na partida, principalmente naquela finalização do Ítalo, na finalização de longe do Jadson. No lance do segundo gol do Hurtado, ele fez o que pôde para poder defender, e ele vem progredindo nesses últimos jogos, né? Então é importante, ele ficou um tempo sem levar gols e isso ajudou, né? Ele foi muito mal na final do Carioca, falou um pouquinho antes daquele jogo contra o River, então ele parece que ele voltou ao ritmo dele do ano passado, né? A dupla de zaga vem desempenhando o papel dela, não acho que com a bola rolando tenha falhado, né? Eu, no lance da bola parada, acho que foi todo o sistema defensivo que tenha falhado, né? E com a bola já rolando, eles foram muito bem. No lance do segundo gol, o Manuel escorrega, né? Mas eu não vejo isso como uma falha dele, uma jogada de jogo. Ele sofreu de um jogador que é interessante, que é o Arthur, né? Já Egídio, novamente, é aquela situação, a gente não consegue confiar. O Samuel Xavier talvez tenha uma partida inferior do que as últimas partidas, mas também é o cansaço que está ficando evidente. Martinelli e Iago também, aquela pegada de marcação. O Martinelli teve a oportunidade de fazer aquele gol, o Iago nem tanto, né? O Iago estava mais pilhado, estava entrando mais firme nas jogadas. O Nenê se salvou com um gol, né? Agrega muito pouco o time, né? Mas é um jogador que o Rocha gosta muito e ajudou com um gol, que foi um gol muito importante. Essa temporada ele não fez muitos gols, então é um gol que ajudou o Fluminense a passar. É um gol que foi muito bonito, é um gol de falta, a gente sempre gosta de ver, né? E valeu muito pelo gol, né? Que é o que importa, mas é aquilo, né? A sensação de amor e ódio pelo Nenê é muito grande. Muitos amam, muitos detestam. Eu geralmente comparo com o Ganso no sentido de que o Ganso faz o Fluminense jogar de uma maneira mais vistosa, mas o Nenê faz o time vencer muitas vezes, né? E é isso que aconteceu hoje. Muitas vezes aconteceu isso no ano passado, né? Ele decidiu os jogos. O Gabriel Teixeira, ele perdeu aquela oportunidade, mas ele vem apoiando, ajudando na marcação. Não teve tantos espaços, mas vem fazendo o seu papel, vem fazendo a sua parte. O Caio Paulista teve uma queda de rendimento ontem, mas eu também acredito que seja mais por essa questão de ter que ajudar mais na marcação do que apoiar, né, no ataque. O Fred estava muito mais desgastado, o Fred já estava desgastado demais e talvez não fosse o jogo que ele tivesse que começar, né? O Abel até que entrou e tentou ser mais rápido naquela saída de bola ali do Bragantino, tentar roubar, mas não conseguiu tanto. E o Fred ontem foi um jogador que ajudou muito pouco, né? Também estava um pouco pilhado, teve lances com o Nenê ali que estava pilhado, com o juiz ele estava pilhado. Via o próprio Fred quase tomar cartão por reclamação e acabou sendo muito rápido do jogo, né? Cujo do banco eu já falei, né? Não vem ajudando em praticamente nada, né? Os jogadores, os suplentes não conseguem marcar quando entram, poucas jogadas de efeito, entram muito frio e geralmente erram as jogadas, erram os dribles, erram as passadas ou os passes, fazem e escolhem a jogada mais difícil, né? Viu o Kaique na ponta esquerda é difícil, porque ele é canhoto, tinha que jogar no lado direito. O Luiz Henrique também fica torto jogando naquele lado, então é muito complicado de se entender. É, então vamos pensar por essa questão da classificação que é muito importante. Domingo é outro jogo lá, é um jogo muito difícil, né? Mas acho que o Fluminense pode jogar de uma maneira um pouco mais para frente,
né, de jogar de uma maneira que não deixe a bola somente com o Bragantino, né, o Fluminense vem se notabilizando por dar mais o passe, a bola, né, a posse de bola para o adversário, né, e ser inteligente na construção das jogadas. O Fluminense praticamente vem fazendo gol todos os jogos, e isso é importante também, né, porque mostra a qualidade do time ofensivamente, mostra também que o meio de campo também ajuda, que os zagueiros marcam os seus gols nas bolas aéreas, então o Fluminense está sempre marcando um gol, né? Então no jogo de domingo o Fluminense tem que jogar de uma forma mais inteligente, é, tem que tentar descansar ao máximo, fazer umas mudanças, né? Principalmente moral. Não acredito que essa derrota vai influenciar domingo, porque o Fluminense se classificou, ganhou quase 3 milhões de bonificação. Então a gente tem que pensar nesse sentido, virar a página rápido, né? Porque a Copa do Brasil agora não vai ter jogo tão cedo, né? Então a gente tem que pegar esse momento, dar uma descansada, focar no Campeonato Brasileiro, mas jogar de uma maneira mais leve, né? Não jogar de uma maneira medonha como foi ontem, né? Porque ao mesmo tempo que o Fluminense estava seguro de que não ia tomar gol no primeiro tempo, ele acabou quase jogando a classificação no lixo no final do segundo tempo. Então, eu peço tranquilidade, peço que jogue com inteligência no domingo, porque o Bragantino vai querer jogar em cima do Fluminense, porque foi eliminado, né, por nós, então vai querer dar um troquinho no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense tem que jogar de uma maneira coerente com o que o Roger pede, mas também não se desfazendo no futebol mais ofensivo e não ficar dependente da bola parada novamente. Então vamos torcer que domingo a gente possa ter uma partida muito melhor, né, com desempenho melhor, que a torcida possa ter orgulho da forma como o time vinha jogando até o jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo muito ruim, né, assim como ontem. Mas a gente acredita no time, acredita no trabalho e que a gente possa vencer no domingo contra o Bragantino. É isso aí, gente. Bate-papo rápido. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.